Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bruno Cripto BR. Vamos mapear essa correção que o Bitcoin está fazendo, correção que eu já vinha alertando que era de maior probabilidade nesse início de semana, depois do rompimento importante que o Bitcoin fez. Então vamos entender se esse cenário de queda pode se intensificar ou se na verdade já é o suficiente para o preço voltar a subir. Antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like sempre, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Quero ressaltar que estou aqui sempre à disposição para tirar dúvidas nos comentários sobre temas que vocês podem sugerir para que eu traga aqui na minha análise, algum tipo de explicação, sei lá, a respeito de algum indicador ou até comentar algum ativo que você está posicionado, sugerindo aí uma análise de alguma altcoin, beleza? Hoje, além do Bitcoin e Ethereum, vamos olhar para a Solana também, que é um dos ativos aí que eu julgo ser bem importante no mercado e que a gente precisa mapear porque é um ativo que vale a pena estar no portfólio. Bom, então hoje o Bitcoin aqui ó, fechou ontem com uma queda de 2% e pouco, hoje com uma queda de 0,68, vindo testar aqui o que, pessoal? Olha só, média 9, 100, perto da média de 21 períodos, trabalhando na zona de retração de Fibonacci, ainda mantendo a estrutura ascendente, né? Então quando a gente olha para o contexto semanal, veja só, o preço também retestando a média de 9 semanas exponencial, a linha amarela, por enquanto ainda mantendo esse nível que foi resistência lá na semana do dia 5 de agosto, resistência na semana do dia 12, então nós ainda temos, né, esse cenário positivo com uma correção saudável. O cenário de queda tende a se intensificar, pessoal, apenas se o Bitcoin vier a testar e perdeu 61.500 dólares, esse nível da média de 21 períodos. Por quê? Porque historicamente, quando o preço perde a média de 21 períodos, ele tende a buscar a média de mais médio prazo, que nesse caso é a linha vermelha, a média de 200. Então, se por um acaso o Bitcoin viesse a perder a média de 21, a gente poderia esperar uma correção mais acentuada do que 60 mil dólares, com o preço podendo ir testar mais uma vez abaixo dos 60k, o que deixaria um cenário mais preocupante. Porém, por enquanto, isso é de menor probabilidade, especialmente porque quando a gente olha para o gráfico aqui intradiário, né? Olha só, nós temos aqui no gráfico intradiário o preço que perdeu as médias rápidas, né? E está brigando para consolidar nessa faixa que é perto da média de 100, 200 períodos também no gráfico intradiário, né? Então, quer dizer, a gente pode ver, na verdade, daqui em diante, no dia de hoje, um respiro. Só que a gente precisa mapear um rompimento aqui. Porque para o Bitcoin, pessoal, entenda uma coisa agora, para o Bitcoin finalizar essa correção, ele precisa agora sair dessa tendência de baixa do curtíssimo prazo, que fica visível aqui no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, veja só, nós temos uma busca de liquidez com um volume considerável, tivemos outra busca de liquidez e o preço, ó, formou, né, essa tendência de baixa. Então essa tendência de baixa no gráfico de 1 hora, no gráfico de 4 horas, intradiário, ela precisa ser revertida agora para a gente ver que acabou essa correção e que essa foi apenas uma retração do diário e do semanal, conforme eu mostrei para vocês no início da análise. Então, o que eu posso mapear aqui para vocês como gatilho agora? Que enquanto o Bitcoin não romper 63.260 dólares, ele pode estar fazendo apenas um respiro para continuar essa retração, que essa correção ainda pode continuar até os suportes aí destacados com as linhas brancas. Porém, se algum contexto de hoje ou amanhã, enfim, nos próximos dias, o preço conseguir fechar um candle de 4 horas, um candle diário acima dos 63.200, aí nós vamos ter essa confirmação que a correção acabou e que nós temos um alvo aí de continuação que vocês já sabem que é os 68.500, posteriormente os 70.300 dólares. Então, tá bem didático aqui para você ir mapeando as possibilidades. Obviamente, independente dessa ser uma correção que vai se intensificar ou não, esse é um cenário interessante para você que não se posicionou em altcoins. Podem surgir excelentes oportunidades em retrações de FIBO, reteste de médias, pullbacks para você se posicionar. Se você não sabe o que é nada disso, eu tenho playlists aqui no meu canal, se torne um trader, seja um investidor, que eu trago conhecimentos a respeito disso, perfeito? Então vamos falar sobre a Ethereum. A Ethereum fez o rompimento ali do ponto que a gente estava monitorando, mas já devolveu, voltando para o fundo, voltando aqui para a lateralização. Então quer dizer, Ethereum, galera, pode retestar 2.500 dólares mais uma vez, tá?
falhando no rompimento aqui dessa lateralização, deixou o rompimento falso, voltou para dentro da lateralização, então temos um cenário mais negativo aí para Ethereum do que para o Bitcoin, mas ela ainda mantém esse fundo aqui, ó. Então, enquanto ela estiver mantendo esse fundo, tudo bem, isso aqui pode se tornar uma grande lateralização que vai mudando de amplitude, ok? Vamos falar agora sobre Solana. Solana que me agrada bastante porque ela fez o rompimento dessa LTB, depois de ter protegido nos níveis destacados com as linhas brancas, fez o rompimento da média de 100. E hoje, né, os últimos 3 dias está corrigindo, mas retestando, ó, veja só, a média de 100. Protegeu na média de 9 e a média de 9 já cruzou acima da de 100. Isso é uma das coisas que a gente gostaria de ver aqui no Bitcoin, no gráfico diário, né? Que é a média de 9, ó, ainda está abaixo da de 100, veja só. Enquanto a Solana já está acima. Então, se ela proteger aqui, vamos destacar esses níveis aqui de suporte para vocês de curto prazo, níveis que ela precisa respeitar. Se ela respeitar esses suportes aqui, vai ser bem interessante porque vai dar uma baita oportunidade de se posicionar talvez em um dos últimos movimentos de Solana, antes dela ir lá perto dos $200, 194. Esse é o alvo de Solana, anotem aí, galera, tá? Ali perto dos 195, 194 dólares é um alvo que a partir de agora a gente está falando de uma alta de 27%. Você não quer perder essa oportunidade. Solana, então, tá bem interessante. Então, turma, é o seguinte, em resumo, o meu viés, lembrando que existe sempre uma diferença entre o que eu acho que vai acontecer e sim, com o que de fato vai acontecer, é por isso que eu coloco essas regiões de confirmações de rompimento. Eu acho que o Bitcoin pode buscar um pouco mais de liquidez aqui embaixo, dando uma assustada nos pequenos investidores, mas você não vai cair nessa, porque você já é um investidor que está caminhando para o nível aí profissional, e depois vai romper 63.200 dólares. Então, tende a continuar retraindo para depois voltar a subir. Essa é a minha visão, mas caso ele não continue corrigindo e consiga romper 63.200 dólares, vocês já sabem que nós temos novamente aí um viés de alta, perfeito? Então muito obrigado pela presença de todos vocês, não esqueçam de deixar aqui o like e caso você queira uma sessão gratuita comigo no Meeting, temos aqui um formulário nos comentários para você se inscrever, somente essa semana que vai ficar disponível para inscrição, depois eu vou fechar a turma na próxima semana e aí depois só lá para o final de outubro para você fazer essa sessão comigo, perfeito? Então vejo vocês em um próximo vídeo, uma excelente terça-feira a todos.